Olá, tudo bem com você? Hoje eu estava meditando sobre uma palavra muito interessante na palavra de Deus e essa palavra ela tem falado bastante ao meu coração com relação a muitas perguntas que às vezes nós fazemos e às vezes nos são feitas durante o nosso cotidiano. Por exemplo, uma delas que as pessoas às vezes falam assim: olha, como eu posso obedecer a Deus e buscar saber o conhecimento, adquirir, né, a vontade de Deus, se eu não sei qual que é a vontade dele e se muito menos ele existe? Bom, é muito simples responder essa questão. A palavra de Deus ela diz que nós devemos caminhar por fé e não por vista. Está aí uma grande situação na qual nós entendemos que se nós caminhamos por fé e não por vista, entendemos também que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Então, se nós esperamos em Deus, crendo que Ele existe, receberemos. Mas, se nós não esperamos nele porque duvidamos da sua existência e queremos vê-lo, isso não é fé, isso é vista. E as pessoas que caminham pela vista, infelizmente, vão ser decepcionadas. Porque Deus ele é um ser espiritual. Se Ele quiser se revelar, Ele se revela. Mas, na grande maioria das vezes, Ele não se revela simplesmente pela sua totalidade em santidade. Nós, como pecadores, falhos, errantes, nós não temos a capacidade de vê-lo. E se você duvida do que eu estou falando, vá lá na palavra de Deus e observe um detalhe muito interessante. Moisés falava face a face com Deus, porém ele andava em santidade. Então, chegou a um patamar na qual ele falava face a face com Deus. Então, a questão que eu quero falar para você aqui hoje, o que tem tocado ao meu coração e que isso tem falado comigo de forma extraordinária, é sobre essa questão da vontade de Deus. Lá no Egito, quando o povo estava andando errado e pecando, e Deus tirou eles do Egito e eles ainda continuaram pecando, Deus fez uma observação daquele povo. Deus disse o seguinte: povo de dura cerviz, que me honra somente com os lábios, cujo coração está longe de mim. E ele disse mais, ele disse o seguinte: esse povo, eles são rebeldes e eu nada tenho pedido de vocês, senão que andem diante de mim em humildade, em retidão, e que se prostre diante de mim e me adore. Por que Deus pede isso? Porque Ele é o único que pode ser adorado. O ser humano, ele cresce, ele já nasce com esse instinto de adorar ou ser adorado, ou então buscar a adoração. Em muitos casos, as pessoas que têm esse lado de ser adorado, mas vivem na falsa modéstia, ele não chama muita atenção. Então, mas lá no íntimo ele busca adoração e é por isso que ele se esforça tanto. Em outros casos, uns deixa bem claro que o que ele busca é ser adorado, né? A gente tem aí vários ditadores na história aí que buscaram essa adoração para si e se fizeram, entre aspas, como Deus, e todos tiveram o seu fim. Mas a realidade do que eu quero mostrar para você aqui dentro da palavra é como nós devemos andar na presença de Deus e o que o próprio Deus quer de nós e o que Ele tem feito por nós. Aqui na palavra de Deus, descrita em Miqueias capítulo 6, versículo 8, depois se quiser, dá uma pausa aí no vídeo e dá uma olhadinha aí na sua Bíblia e na sua casa e medita nessa palavra, que eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao seu coração. Bom, vamos lá para a leitura então. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer
é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade, obediência ao nosso Deus. É isso que Ele quer, que andemos em humildade. A humildade é algo muito interessante na vida do ser humano, porque ela não deixa ele se exaltar. Mesmo quando este vê e entende, é perceptível que ele tem capacidade, entre aspas, de ser superior. Só que ele não se dá a essa superioridade porque ele entende na sua humildade que somos iguais, somos semelhantes. Assim como a palavra de Deus nos ensina que somos a imagem e semelhança do Altíssimo, Jesus veio ao mundo, mesmo sendo Deus, não usurpou o lugar de Deus, mas se fez homem, ou seja, como nós, fraco, falho, frágil, ainda que ele não falhou, ainda que ele não pecou, mas ele se fez nessa humanidade fraca. Para quê? Para que ele morresse e nos desse ali a vida eterna e deixasse o grande exemplo desta palavra. O que é servir a Deus com humildade? E Ele nos mostrou a sua bondade. Deus nos mostrou a sua bondade. Nós sabemos qual é a bondade de Deus, que é o seu Filho unigênito. Ele nos deu por nos amar, porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu amado, minha amada, eu deixo essa mensagem ao seu coração e te peço, medite nessa palavra. Hoje nós estamos vivendo tempos de trevas no país, tempos difíceis, porque nós estamos vendo o que está acontecendo com o nosso governo. Então, mais uma coisa eu quero dizer para você: não viva de maneira nenhuma de conformidade com a governância humana, mas sim com a governança de Deus. Simplesmente pelo fato de que Pedro também nos deixou um grande exemplo quando foi levado ao Sinédrio por pregar a palavra de Deus no nome de Jesus. Ali disseram para ele que ele deveria se calar e não pregar mais naquele nome que ele pregava. Mas a resposta de Pedro foi muito interessante e isso tocou meu coração. Porque Pedro, ele olhando para aqueles homens poderosos, que poderiam julgar a qualquer um em qualquer lugar naquele momento, ele disse o seguinte: mais convém a mim a adorar e a obedecer a Deus do que aos homens. Então que isso fale ao seu coração, que isso venha bater forte no seu íntimo, que mais convenha a mim e a você servir mais a Deus do que aos homens. Ah, mas e as leis? Nós devemos obedecer às leis e tal, tudo sim, mas as leis que nós obedecemos corretamente, essas leis também procedem de Deus, Por que você acha que estão tentando colocar uma nova era? Justamente para quebrar esse antigo regimento, que é essa lei que nos rege, que nos dá a direção para viver bem em comunidade. Então, por isso que estão distorcendo tudo e colocando uns contra os outros, branco contra negro, homem contra mulher, mulher contra homem, homens se tornando homossexuais para poder brigar com os héteros, e as lésbicas também para poder querer tomar o lugar dos homens. É uma tremenda confusão. E a única coisa que o Senhor nos manda, nos pede, é que nós andemos em humildade e que nós o sirvamos para que venhamos conhecer verdadeiramente a sua vontade e a sua palavra. Eu deixo aqui hoje essa palavra ao seu coração e peço que você, em nome de Jesus, que você medite nessa palavra e que o Senhor Jesus te abençoe sempre, aonde você for, aonde você estiver. E, como sempre, eu peço que você, se você gostou, está aqui comigo até o final, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para outras pessoas também acompanhar a palavra de Deus. E não se esqueça, se você não é um inscrito no canal, se inscreva nesse canal, porque é um canal de bênção para abençoar você.
porque o canal Já Fala, o seu nome é Foco na Palavra de Deus. Então, foque na Palavra de Deus e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?